Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa aula de geometria. Nós vamos fazer revisão para a prova, então é muito importante que vocês prestem atenção nas informações que a tia tem para passar, tá bom? Então, vocês vão fazer os exercícios que a tia pediu para fazer. Tentem fazer o máximo. O que vocês tiverem dificuldade para fazer, vocês me mandem no WhatsApp que eu vou ajudar. E lá no Zoom eu vou ter algumas outras informações importantes para passar para vocês. E aí no final da aula eu mando o gabarito para vocês da correção. Joia? Vamos lá. Então, gente, capítulo 9 é o que a gente vai cair na prova de geometria, tá? É fazer as transformações. Então, vocês têm que transformar as unidades de área, tá? Então, lembrem o quê? Andou para cá, multiplica por 100. Andou para cá, divide por 100. Então, vocês vão olhar, aqui está em centímetro, quer para metro. Então, está em centímetro, até chegar a metro, ó, vai dividir por 100 duas vezes, tá? Agora, por exemplo, está em metro para ir para centímetro. Então, está em metro para ir para centímetro, vai multiplicar por 100 duas vezes, tá? Número 2, calcule a área dos polígonos a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, um trapézio, né, que ele é formado por um retângulo e um triângulo. Então, vocês vão fazer a área do retângulo e a área do triângulo e vão somar os dois, tá? Como que eu calculo a área do retângulo? Base multiplicada pela altura. E a área do triângulo, base multiplicado pela altura também. Só que dividido por 2, tá? Na letra B, também é um trapézio, só que é um trapézio isósceles. Ele tem dois triângulos, decide mais. Então, aqui, ó, vocês vão ter que calcular a área desse triângulo, que é a mesma área desse, e a área do retângulo, e somar tudo, tá? Na letra C, ó, é uma seta, então vocês dividem aqui, calcula a área desse triângulo, a área desse retângulo e soma os dois. Número 3. Calcule a medida da circunferência cujo raio mede. A gente tem que considerar π 3,14. Então, aqui a gente tem a informação do raio. Lembra que, ó, circunferência, quando a gente sabe o raio, a gente calcula como a medida da circunferência? 2 vezes a medida do raio vezes o π. Então, aqui, basta substituir no lugar do raio, botar o 8, e no lugar do π, botar o 3,14. Ou então, no lugar do raio, 12,1, como informado aqui. No número 4, já pede para calcular informando o diâmetro. Se é o diâmetro, basta pegar o diâmetro e multiplicar pelo valor de π. Então, o valor que está aqui, vocês vão multiplicar pelo valor de π, vocês vão conseguir a medida da circunferência. E no número 5, diz o seguinte, calcule a medida do diâmetro, sabendo a medida que a circunferência é igual a. Então, quando a gente sabe a medida da circunferência e quer saber a medida do diâmetro, a gente pega a medida da circunferência, divide por π e a gente encontra a medida do diâmetro, tá? Então, vocês vão pegar aqui a medida da circunferência, dividir por 3,14 e vocês vão encontrar o diâmetro. Número 6. O perímetro de um retângulo é igual a 48 centímetros, tá? A gente informou o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho um retângulo, somei todos os lados, deu igual a 48. Sabendo que um dos lados mede 8 centímetros. Olha só, um dos lados mede 8. Se eu falar que um dos lados é esse lado, é que aqui também mede 8, ok? Então, a gente não sabe quanto mede aqui e aqui, mas a gente tem como descobrir. E aqui ele está pedindo a área. Para eu saber a área, eu preciso exatamente descobrir. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar esse 8 e 8 e vão somar os dois, né? E abater do 48 aqui, diminuir. 48 menos esse 8 menos esse 8. O que sobrar vai ser o que vocês vão dividir aqui. Tem que dividir igualmente, ou seja, dividir por 2. Com isso, vocês descobrem o valor desse outro lado. E aí, podem calcular a área, que vai ser a base, que é o valor ali do x, vezes a altura, que é o 8 ali informado, tá? Número 7. Considerando como unidade de medida o quadradinho, a área destacada da figura corresponde a quantos quadradinhos? Então, vocês vão contar aí quantos quadradinhos tem, moleza. Número 8, e por último, um retângulo tem dimensões iguais a 28 centímetros e 130 centímetros. Tem seus lados aumentados 20% e 15% respectivamente. Qual é a área da parte que aumentou? A tia fez um exemplo exatamente igual numa das aulas anteriores aí, que eu vou colocar o link nesse vídeo de hoje, para vocês poderem também assistir, tá? Mas aí a gente tem um retângulo, que ele tem, ó,
28 e 130. Aqui ele diz, centímetros, né? Que os seus lados foram aumentados 20% e 15%. Ou seja, o 28 foi aumentado 20%. E o 130 foi aumentado 15%. Porque ele fala aqui respectivamente, né? Na ordem que está sendo dito. Então, vocês vão ter que calcular quanto que é os 20% de 28. Então, vai fazer 28 vezes 20 dividido por 100. Vocês vão encontrar. E vão fazer o 130 vezes o 15%, para vocês descobrirem também quanto aqui que aumentou, tá? Então, vocês vão descobrir quanto aumentou aqui e quanto aumentou para cima, tá? Para vocês calcularem essa área toda, essa área toda que aumentou aqui. Que aí vocês vão saber quanto aumentou aqui e quanto que aumentou aqui. Quando vocês souberem isso, ó, se vocês dividirem aqui, ó, vocês vão ter como calcular a área desse retângulo e a área desse retângulo. Joia? Isso eu fiz num outro vídeo também. Se vocês não conseguirem fazer, de qualquer forma, a gente no Zoom hoje vai falar mais coisas. Não deixa de entrar no Zoom. Vai ser muito importante para vocês tirarem dúvida, para te dar mais informações para vocês, porque a última aula antes da prova, vocês precisam muito disso para fazer uma prova legal semana que vem, tá bom? Beijo para vocês.